Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, com o olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3, e um dos meus filhos tem autismo e deficiência intelectual. Ele usa cannabis medicinal há mais ou menos 1 ano e meio, e desde então a nossa vida melhorou muito, a gente tem muito mais qualidade de vida. Foi então que eu comecei a compartilhar a nossa experiência com a cannabis aqui na internet, e foi assim que surgiu o Dona Cannabis Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o controle de qualidade do óleo da cannabis. E quem está comigo aqui hoje é a Emília Delarmelina Ferreira, difícil, né? Mas é bonito o nome dela. E que ela é consultora científica da empresa CR Wellness, que é uma marca, inclusive, que o Enzo usa, o CBG da CR Wellness, muito bom, inclusive. E ela também é TEA nível 1 e TDAH. Tem um currículo muito vasto, gente. Se eu fosse ler aqui, a gente ia demorar horas e horas, porque ela é um crânio muito inteligente. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Emília. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. É um prazer. Emília, assim, a gente que, antes de começar o tratamento, a gente pensa várias coisas, né? Tem medo, muitas famílias têm preconceito também, mas uma coisa muito importante é a gente se sentir segura, né, com aquele produto que a gente vai usar. E é muito importante a gente saber e ter informação, saber onde buscar a informação sobre controle de qualidade, né? É muito importante isso. Exatamente, assim, a cannabis já traz um tabu pelo histórico, né? Sim. Então, a gente falar de qualidade, a gente garante que a gente não carrega ali junto aquela história ruim que a cannabis acaba trazendo, né? Que a gente sabe que tem ali, a gente tem as questões que trazem aí, né, a motivação desse tabu, de todo esse preconceito. Então, hoje a gente consegue separar muito bem, né, o que é cannabis para uso medicinal, o que é cannabis para uso recreativo. E dentro do uso medicinal, principalmente ali quando a gente fala, né, dos extratos da cannabis, a gente consegue delimitar ali qualidade desses produtos através de certificado de análise, através do processo produtivo mesmo, né, que cada laboratório vai utilizar para produzir seus produtos. Então, isso traz uma segurança, né, tanto para os médicos que prescrevem, quanto também para os E pacientes que esse fazem isso. certificado, ele tem que estar disponível ali no frasco para a pessoa ter acesso, né? É o COA que fala. Eu tô falando assim porque a gente está falando com famílias, né, atípicas e famílias, de modo geral, que não sabem muitas vezes, né, sobre essas nomenclaturas, e a gente queria explicar um pouquinho. Então, o COA, né, que é o certificado de análise, ele é solicitado pelo laboratório, normalmente por uma empresa, para uma empresa terceirizada, que avalia a qualidade do óleo que foi produzido e já está envasado. Então, aquele é retirado, né, aleatoriamente, um dos frascos daquele lote. Esse frasco vai para essa análise e ali é feito, né, observa o que tem de cada um desses fitocannabinoides, o que tem de terpeno, se tem algum contaminante nesse produto, se tem bactéria ou então metais pesados, tá? E esse certificado, ele fica disponível tanto para os prescritores quanto para os pacientes. Todos eles que solicitarem, ou então, no frasco dos nossos produtos, a gente mantém um QR Code que facilita, né? Sim, Tanto verdade. A família pode ir lá e acessar a qualquer ela momento. mesmo, sem necessariamente solicitar isso para o consultor. Isso facilita, né, também para o médico. Às vezes ele gosta de saber se tem alguma divergência entre um lote e outro. Isso é importante porque a gente está falando de um produto que é um produto fitoterápico, né, apesar de a gente passar por todo um processo industrializado que mantém ali ao máximo aquela qualidade. A gente tem ali, minimiza o máximo possível alterações entre um lote e outro, mas a gente tem alterações porque se trata de uma planta. Eu né? já vi médicos assim, puxando, deixa eu ver aqui como é que tá o COA desse medicamento. E aí é bom porque a gente tem essa segurança, né? Como é que é esse controle de qualidade da CR Wellness? De onde vem, onde é que é produzido o produto da CR Wellness? A CR Wellness tem hoje 2 laboratórios, né? Um nos Estados Unidos e um na Colômbia. Os produtos que, né, não são os mesmos de cada um desses laboratórios. Então, a maior parte dos produtos que hoje vêm para o Brasil vem dos Estados Unidos.
E a gente ainda está aí no processo de implementação, começando a trazer alguns produtos da Colômbia que já tem um teor mais alto de THC. Então, a gente tem aí, são 2 laboratórios diferentes, cada um tem alguns produtos específicos, né, na sua produção. E todos os lotes, né, de todos os produtos são enviados. A gente faz uma análise para garantir tanto a qualidade de um produto individual, quanto também observar se a gente tem alguma divergência, né, se a gente está tendo grandes alterações entre os lotes, porque isso acaba sendo prejudicial para o paciente, e isso não é bom, né? Então, a gente tenta manter ali, ao máximo possível, manter a mesma qualidade, porque não é só ter qualidade, né? A gente fala de um produto, principalmente quando a gente fala de um full spectrum, broad spectrum, eu posso explicar o que é cada um. Uhum. A gente tem variedades de diferentes fitocannabinoides ali. Então, quando a gente, às vezes, eu tenho algum fitocannabinoide específico que está com uma quantidade maior em um lote, depois em outro lote, se a gente tem uma queda, isso pode sim trazer, às vezes, algum viés terapêutico, né? Alguma alteração. Pode fazer diferença no tratamento, né? Pode fazer diferença no tratamento, então a gente não quer só um produto de qualidade, né, em cada lote, sim, e que entre os lotes a gente mantenha aí esse padrão, Sim, né? importante. Quanto mais padronizado, nesse caso, melhor. Sim. Eu sei da qualidade porque o meu filho, como eu falei, ele usa o CBG da CR Wellness, e assim, o isolado, inclusive, e tem sido muito bom. Nossa, eu achei que o cognitivo dele melhorou muito, porque o CBG tem essa função, assim, que ajuda, né, cognitivo, ajuda na dor também, né? O CBG é uma molécula que a gente chama de fitocannabinoide menor, é um dos fitocannabinoides menores, né? E não é menor porque a molécula é menor, e sim porque na planta a gente tem baixas quantidades dessas moléculas de uma maneira natural, Uhum. tá? Então, na verdade, o CBG, entre os fitocannabinoides, é uma das maiores moléculas, mas tem baixa quantidade na planta. Ele é mais raro, digamos assim. Ele é mais raro ali, né, entre os fitocannabinoides. E o que acontece? Hoje a gente já tem alguns trabalhos que mostram o potencial neuroregenerador do canabigerol, não que a gente não tivesse outros relatos, inclusive sobre o CBD, né? Mas, olhando o que a gente observa hoje nos trabalhos que trazem, né, o CBG, é que esse potencial neuroregenerador ele é mais significativo. A gente não tem trabalhos hoje que façam uma comparação, CBD versus CBG versus THC, que mostre ali qual que é o potencial diferente de um e de outro, tá? Mas o que os trabalhos do CBG, que ainda, vamos falar assim, a gente ainda está caminhando pela quantidade do que, se a gente for comparar com o CBD, a gente tem décadas aí de publicação sobre o CBD. Tem muito mais, né? Mas o que a gente observa nas publicações de CBG hoje é uma capacidade neuroregenerativa que a gente não tinha observado em nenhum dos outros fitocannabinoides. Então, tem um trabalho recente muito interessante, por exemplo, que os pesquisadores fizeram uma injúria mecânica na medula óssea de camundongos e utilizaram CBG e observaram uma regeneração total dessa medula. Então, assim, é uma molécula muito promissora, né? E olha, eu vou te falar que eu percebi sim, porque quando o Enzo começou a tomar o CBG, menina, esse menino ficou, parece assim, que ligou alguma coisa aqui, e ele ficou assim, vou te falar, travesso, ele fugiu de casa já umas 3, 4 vezes. Foi assim uma coisa que eu fiquei louca, tá? Mas o médico dele, o Dr. Vitor Sabe, falou assim: Manu, eu sei que você ficou preocupada e tudo, mas pensa bem, olha só o que ele conseguiu fazer. Ele foi lá, que arquitetou o plano dele, né? Foi lá, a chave não estava na porta, não estava escondida, ele sabia, foi lá, encontrou a chave, pegou, abriu, vestiu a roupa dele, colocou a sandália dele, foi no elevador e ficou subindo e descendo. Gente, acredita? Eu acredito. Isso daí foi o CBG, mas tenho assim, certeza. a gente brinca, né? Que criança arteira é criança saudável. Sim, não graças a Deus. Mas agora, atenção triplicada.
Mas assim, sobre essa questão do cognitivo, é importante falar que os trabalhos hoje sobre o CBG, eles não falam diretamente sobre o cognitivo. A gente consegue ter uma explicação, uma motivação para a gente ter uma melhora do cognitivo tão intensa, né? Que também é de umas respostas que a gente vê dia a dia nos pacientes que a gente acompanha. Então, por que é tão intensa, né? Às vezes no canabidiol a gente observa assim que tem essa melhora cognitiva, mas ela é mais lenta, ela é mais assim, degrauzinho, degrau por degrau, é um tratamento a longo prazo. E com o CBG, a gente observa isso de uma maneira muito robusta, muito rápida, que às vezes até assusta, né? E a gente não tem trabalhos hoje que falem assim, exatamente sobre a questão cognitiva. A gente tem diversos trabalhos hoje que falam sobre o potencial neuroregenerador do CBG, que explica isso e outras várias coisas. E ajuda na dor também, né? Ajuda na dor. Esse sim, a gente tem mais publicações que falem sobre, né? Inclusive o CBG, ele passou a ser a molécula preferida para vários médicos que prescrevem, né, produtos de cannabis, tomando lugar aí um espaço do THC, que antes era o mais utilizado para dor. Inclusive para foco também. Eu uso muito o CBG para foco e para enxaqueca também, que eu tenho enxaqueca. Eu, na verdade, fui contemplada com várias patologias que o CBD trata. Ainda bem que eu descobri, né? E agora tem me ajudado bastante. Entendo, assim. Realmente, às vezes a gente escuta, mas é uma panaceia, né? Você está falando que serve para tudo, mas não é bem assim. É porque, às vezes, a gente está tratando a base e vários outros sintomas começam a ter uma resposta, a gente começa a melhorar, mas, às vezes, aquilo ali é só mais um sinal clínico de um problema que era muito básico, né? Que a gente fala ali da homeostase corporal, do equilíbrio fisiológico, né? Então, a gente a gente busca um equilíbrio fisiológico, a cannabis traz aí esse potencial e outros sintomas passam a melhorar porque a gente está tratando a base. Eu costumo brincar assim, que acho que são poucas pessoas, são as privilegiadas que não tem nada hoje em dia, porque hoje está todo mundo meio assim, mais para lá do que para cá, né? Tem muito disso também. Eu brinco muito nas consultorias, né? Assim, a gente às vezes fica uma situação muito profissional, porque eu lido com médicos, dentistas diariamente, são pessoas muito sérias, né? Então, mas eu gosto de brincar um pouquinho para ver se quebra o gelo, e eu falo assim, olha, para que serve, o que a gente mais vê que desregula muito o nosso organismo é o excesso de cortisol, né? O excesso de cortisol é o hormônio do estresse, né? Hoje a gente conhece cortisol como o hormônio do estresse. Na natureza, eu sou bióloga, né? Eu não posso, aí eu gosto de puxar o link. Na natureza, para que serve o cortisol? Para a gente ter, né, regular ali o ciclo circadiano e também para manter o corpo alerta para os possíveis perigos da natureza. Então, o nosso corpo ainda é mais adaptado à natureza do que pela vida que a gente leva hoje. Então, na natureza, a gente tem ali um primeiro momento que a gente tem um pico de adrenalina, quando a gente encontra com um animal, por exemplo, no meio da floresta. E logo depois, se o corpo precisa se manter alerta, se a gente ainda se sente ameaçado, se a gente ainda se sente em perigo, o organismo começa a liberar o cortisol. Então, o cortisol, ele é o hormônio para manter o nosso corpo em estado de alerta em períodos mais prolongados, né? E o que a gente vivencia hoje? A gente vivencia um estresse contínuo. A gente mata, às vezes, 5 leões na rua, chega em casa, tem mais 2 dentro da geladeira, uns 3 embaixo da cama, debaixo do chuveiro, assim, né? Então, a gente não se vê livre do estresse. E isso é o que mais causa hoje um desequilíbrio no nosso organismo. Não, é difícil você ver uma pessoa que fala assim, eu não tenho problema para dormir, eu durmo super bem. Difícil, né? Às vezes tem muita gente que acredita isso até usar até usar o canabidiol. Aí pensa assim, nossa, realmente, hoje eu acordo descansado, é um sono regenerador, é um sono que, às vezes eu não preciso dormir nem um tempo tão prolongado, mas eu acordo pronto pro dia a dia, né? Sim, é isso que eu sinto, principalmente com o CBN, porque dá uma qualidade pro sono. Eu durmo pesado, antes meu sono era leve, e hoje não, eu durmo pesado, eu fico até com medo, porque tem as crianças, né? Eu fico pensando, meu Deus, se eles precisarem de mim à noite... Precisa estar um pouquinho alerta, né? Mas é muito bom pro sono. Agora, assim, a CR Wellness, ela tem uma gama de produtos, inclusive tem um que é muito bom, que eu já tô de olho, inclusive
no creme com CBG, Creme que com eu ouvi CBG. dizer que é até usado assim ginecologicamente, é verdade? Então, os fitocannabinoides, eles, em geral, né, eles têm um potencial muito bom ali na questão ginecológica, porque, principalmente, nós mulheres sabemos que quando a gente começa a ter um desequilíbrio, a gente já sente uma alteração, Sim. né? Na flora mesmo, a gente tem ali todo um composto, micro-organismos que vivem no nosso corpo mesmo e trazem esse equilíbrio. Então, às vezes, a gente muda um pH, a gente tem ali uma alteração dessa microbiota, e os fitocannabinoides, eles ajudam, inclusive, a regular isso, né? Então, a gente traz ali um tratamento mais voltado para a questão inflamatória, e a gente passa a ter diversos benefícios. Aí não é só ginecológico, né? A gente fala assim, por exemplo, o CBG, como você falou agora há pouco, para a dor. A gente, normalmente, os médicos passam a medicação para uso sistêmico, né? E aí, já tem trabalhos que mostram que o sistêmico associado ao uso tópico, quando é uma dor localizada, a gente consegue ter respostas mais rápidas e mais robustas. Então, vamos falar assim de um paciente de fibromialgia, ou então um paciente de neuropatia periférica. São pacientes que sentem muita dor, né? E muitas dessas vezes essa dor é localizada. Então, ele vai. Os médicos têm essa opção, né? De passar o uso sistêmico mais o uso local. E isso faz o paciente ter uma resposta bem mais rápida, né? E o uso vaginal é uma dessas opções. O nosso creme de CBG hoje, ele tem mentol, né? A gente tem, assim, constantemente a gente lança produto novo. Hoje a gente... Eu perdi as contas, de falar a verdade, mas a gente tem mais de 20 produtos, né, na nossa linha. Nossa, já quero saber depois. A gente conversa, são vários produtos. A gente tem o CBG isolado, CBG com CBD full spectrum, CBN, óleo, né? em óleo. O CBN com CBG. Tem CBN o CBD com CBG? Desculpa, CBN com CBD. CBN com CBD. CBN com CBD. O CBD full, isolado, broad, esses em óleo. A gente está agora também com produtos com maior teor de THC. E aí a gente tem as gomas, a gente tem os cremes, tem um rolon que é de CBD com mentol também, que é muito bom, legal. tem sido muito indicado para aquelas pessoas que passam muitas horas em pé, tem aquele é bom cansaço que dá para levar no na bolsa, né? Assim. ele parece um desodorantezinho assim, é bem pequenininho. E tem também trazido uma resposta muito adequada, assim, né? Às vezes a pessoa não tem uma dor crônica, mas tem aquele cansaço do dia, o cansaço do trabalho. Então, é um produto que é muito indicado para isso. Tem um creme com CBN também, né? Tem um creme com que CBN. Pode passar no... Esse sim, pode passar no rosto. Ele não tem mentol. Ele é muito mais indicado, né? Os pacientes mais da área dermatológica que costumam prescrever esse produto, porque a gente tem trabalho já que falam, né? Esse já está na minha lista, esse daí. A gente tem todo o sistema endocannabinoide que a gente chama, a gente tem até um apelidozinho cannabinoide, que ele é um sistema, sistema endocannabinoide mais voltado para a derme mesmo. Então, a gente tem muito receptor canabinoide na pele. E esses produtos de uso tópico, e aí quando eu falo aí da questão do CBN com CBD e que não tem mentol, que já tem mais esse foco, ele vai trazer melhorias nas dermatites em geral, epidermólise bolhosa tem trabalhos, né, em estudos em fase mais já avançada para lançamento de produtos específicos para isso, tem psoríase e alergias cutâneas, então é um produto que tem ganhado também muito as prescrições dos dermatologistas. Nossa, estou ansiosa para receber o meu. Só precisa da receita, né? Sim, tem que ter receita, muito importante. Inclusive, para quem tiver interesse de começar o tratamento, né, com a cannabis com o óleo da CR Wellness, a gente vai deixar aqui um QR Code para você acessar, né, as redes sociais da marca, site, tudo, para você entrar em contato com o consultor para poder te atender. Isso. Tem que ter Anvisa, tem que ter a consulta, né? Tem que ter a consulta, o médico vai prescrever aquela, né, a medicação que for mais indicada para o paciente. E aí os consultores da CR, eles estão super
atenciosos, eles pegam na mão mesmo e caminham junto com o paciente até a medicação. Não só até a Verdade. medicação chegar em casa, eles ainda acompanham depois ainda, porque realmente se torna uma relação, como é que eu falo? Eles são muito acompanhados sempre, né? Porque os pacientes que vão parar na cannabis, eles são muito... acabam que... eles sentem muito essa necessidade de um acompanhamento. São pacientes que já tiveram um percurso longo de várias tentativas, normalmente isso, que né? não deram certo, né? Então, normalmente, esse acompanhamento mais de perto dos representantes acaba trazendo até uma maior adesão ao tratamento. Sim, e uma maior chance de resposta. A canabinoide, ela é diferenciada, né? Porque eu sempre digo que a cannabis, ela é apaixonante. Eu sempre falo aqui que eu me apaixonei pela cannabis, né? Pelo que eu vi que ela fez na minha vida. Ela salvou a nossa família, né? Assim, de uma vida que a gente não tinha qualidade, né? A gente não saía, meu filho tinha muitas crises, assim, na rua. E hoje em dia não, a gente sai, a gente vai para restaurante, a gente vai passear, a gente vai para o cinema. Ele está muito melhor, assim, em vários aspectos. Então, a gente, quem trabalha com cannabis é apaixonado, né? Não tem jeito. E aí você quer que aquela pessoa tenha um bom resultado, você acolhe mesmo, né? Exatamente. Até assim, porque não é vender um produto, né? De nada adianta vender um produto se o seu paciente não tiver benefícios com esse produto, né? Então, até sobre as quantidades, a gente está sempre acompanhando também os profissionais, os médicos, os dentistas, né? Então, hoje eu faço esse acompanhamento. Sempre que eles precisam de um trabalho científico, algo que respalde, que eles também saibam aonde buscar aquela informação, eu sempre estou disponível para trazer esses materiais para eles. Porque hoje em dia ainda tem poucos médicos que prescrevem, né? E quando ele se interessa, assim, ele não sabe aonde buscar, onde é que eu vou aprender, como é que eu vou aprender. Exatamente, e eu acho que o que mais acontece hoje é uma dificuldade na escolha do produto, porque é uma quantidade enorme hoje de marcas disponíveis e de versões de medicação, né? Então, assim, essa dificuldade em escolher o produto que é o grande ponto hoje para os médicos. Eles não têm tanta segurança, porque a gente tem produto que é extrato bruto, produto que é full spectrum purificado, produto broad, isolado, né? Isso estou falando só dos óleos, né? Então, assim, existem muitas questões que ainda envolvem. A gente sabe, né? Hoje eu trabalho com uma grande empresa, um laboratório, que a gente tem todo um processo industrializado, né, para fabricar esses produtos. E demora quanto tempo, mais ou menos, para chegar na casa da pessoa? Hoje tem chegado mais ou menos em 15 dias, tá? Às vezes a gente bate uns recordes aí, de chegar legal. Em 7 dias. Nossa, que bom. Às vezes passa um pouquinho, porque a gente precisa, na verdade, que a Anvisa fiscalize, né, essa remessa. Então, todas as remessas que entram no país, elas são fiscalizadas pela Anvisa, né? Então, assim... às vezes acontece alguma demanda maior, que pode dar um certo atraso, que não chega a ser um atraso, mas aumenta um pouquinho, né, o prazo de entrega, mas quando é um pouquinho mais, vai para 20 dias, não é nada assim, se falando de uma remessa internacional. Antigamente, que era assim, demorava 3 meses, né? Nossa, para o meu filho, quando eu fiz o pedido, solicitei a autorização da Anvisa, só para sair o resultado levou 1 mês, né? E hoje é automático, a gente entra e sai na hora. Rapidinho, né? E assim, por exemplo, para quem está assistindo a gente, tem consultores em todo o Brasil que vão lá e te indicam médicos, né? Assim, o médico certo para a patologia certa, né? Inclusive, vou deixar mais uma vez aqui, é só acessar, mas tem em todo o Brasil, né? Tem, em todo o Brasil. Todo o Brasil a gente consegue acompanhar. Às vezes, quando aquela localidade específica não tem um consultor, a gente consegue mover o consultor para atender, né, esse paciente, indicar os médicos que vão acompanhá-lo, né, dentro daquilo que a gente observa. Então, tem que observar também. Às vezes é um atleta que ele sente uma dor por causa de dores intensas, na verdade, por causa dos treinos. Então, não adianta a gente mandar para um médico que também não vai ajudá-lo nesse sentido. Então, inclusive nisso, hoje, a gente tem muitos médicos, né, que a gente já tem como prescritores dos nossos produtos, em que a gente envia para eles, né? Então, o paciente chega para a gente
e sem um médico prescritor, porque isso acontece demais, Sim, né? a pessoa só quer começar, mas ela não sabe por Ela onde, não né? sabe por onde começar. E o primeiro passo é passar pela consulta com o médico, Uhum. né? Então, muitas vezes, a gente surpreende. A gente nem imagina o quadro do paciente, a gente manda e o médico trata assim, né? A gente tem ótimos médicos, assim, que são parceiros, que são nossos parceiros, Sim, né? verdade. Então, com a gente porque confiam também no nosso produto. Então, a gente também, nesse sentido, a gente também tenta fazer o nosso melhor. Muito legal. Você estava falando ainda há pouco sobre produtos com teor mais alto de THC, Sim. né? E muita gente tem medo justamente do THC. Porém, ele não é um vilão, né? A começar por aí. E existem pacientes que sim precisam de esse teor mais alto de Teor mais alto de THC, THC. porque geralmente é 0,3%, né? Então, hoje, os produtos que mais saem hoje são de 0,3% no máximo, tá? Não são os 0,3% exatos, mas a gente também tem produtos que têm um teor mais alto de THC, são exatamente aqueles que vêm da Colômbia, como eu comentei lá no início. Então, assim, por quê? Existe um motivo do medo, né? Existe um motivo. A gente sabe hoje que tem todas as questões que envolvem o THC. O THC ele não é para qualquer paciente, tá? Eu vou começar a usar cannabis, eu quero THC. Não, não é assim. Eu brinco muitas vezes, eu acho que fica muito simples de entender quando eu falo assim, para que a gente vai entrar com uma morfina se o paciente pode responder uma dipirona? Né? Sim, verdade. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de produtos disponíveis em que, dependendo de qual for a comorbidade daquele paciente, ele pode fazer outras tentativas antes de entrar com THC em altas doses. Agora, tem outras que não, que já tem uma indicação direta para o THC, né? Então, assim, a gente tem que tomar, sim, cuidado com o THC. Ele não é esse vilão todo, mas ele exige um cuidado maior, porque existe aí um risco associado a início de crises, né? Um gatilho para crises psicóticas. A gente tem a questão de pacientes que tomam gosto, né? Assim, não, na verdade, nem são pacientes que tomam gosto, na verdade, é o inverso que acontece. Muitas pessoas, já ainda na fase da adolescência, têm contato com THC e mantém ali aquele uso prolongado. E, inclusive, um dos tratamentos que a própria cannabis traz é nesse transtorno de uso da cannabis para uso recreativo, né? Então, a gente consegue... Para retirar, né, o vício. Para retirar esse vício no uso recreativo e conseguir controlar. Muitas vezes a gente chama esse tratamento como redução de danos, mas até chegar mesmo à fase ideal, né? Então, muitos pacientes eles conseguem se beneficiar em diversas maneiras diferentes. Mas o THC ele é muito indicado para dores crônicas. E aí a gente vê, eu vou entrar em alguns casos assim, que normalmente a gente já observa que é o THC em mais altas doses, né? Que é o paciente que está fazendo um tratamento quimioterápico, que sente muito enjoo, e aí já tem uma indicação direta para o THC. Às vezes é um paciente de dor crônica que já fez diversos tratamentos, inclusive com CBG, às vezes melhorou, mas ainda pode melhorar um pouquinho mais a dor, então o médico pode entrar com uma dose do THC para complementar aquele tratamento. Então, isso realmente vai ficar a critério do prescritor, sim, né? Bom, o que eu posso dizer é que a gente tem muitos produtos, né? Inclusive tem produtos sem THC também. Inclusive tem produtos sem THC. A gente estava falando ainda há pouco, nos bastidores, sobre plantas sem THC. Eu te perguntei, mas como é que é isso? Assim, 100% sem THC é um pouco complicado, né? Eu brinco às vezes que a cannabis é o cachorro das plantas. E por que eu falo isso? Porque a gente tem mais genéticas de cannabis do que a gente tem de raças de cães hoje no mundo. Então, como que é feito, né? Como que se chega a essa genética? Não é porque foi alterada a genética no laboratório, não é assim. Na biologia, a gente fala assim, quando a gente quer reforçar uma característica, a gente vai cruzando, vai fazendo cruzamentos consanguíneos
para trazer um reforço de característica. Então, a cannabis, hoje a planta, né, é considerada cannabis sativa, tem aí algumas subespécies e foram feitos diversos cruzamentos, né, para se obter algumas características específicas. Então, a gente tem planta que tem um teor de THC mais alto, a gente tem planta que tem um teor de CBD mais alto, tem plantas que às vezes o foco nem é o CBD, nem o THC, às vezes é um terpeno específico, a pessoa, né, isso também acaba puxando muito lá para o uso recreativo também. Mas hoje a gente tem plantas que tem tipo 0, alguma coisa de THC, né? 0,3, 0,4% de THC. Mas zero tem? Zero, desconheço. Também vou falar assim, né? Como eu disse, são mais genéticas de planta do que de cachorro, né? Então eu não vou conhecer todas, mas a gente chega em algumas genéticas aí a quase zero. Mas aí, por exemplo, para preparar um óleo broad spectrum ou um óleo isolado, isso é tudo feito... É aí que é por isso que é importante, né? Nesse caso, o processo produtivo. Só para explicar, né? O broad spectrum e isolado. Vamos lá. Qual que é a diferença entre as versões do óleo, né? A gente tem o óleo que é o extrato bruto. O extrato bruto é aquele extrato que foi feito lá, normalmente, né? Tem algumas formas diferentes de tirar o extrato da planta. Retira esse extrato e depois elui normalmente em óleo, porque esses fitocannabinoides, eles são lipossolúveis, eles são dissolúveis em óleo, tá? A gente tem o full spectrum, que é purificado, então a gente faz essa extração. Depois de feita essa extração, ele passa por um processo de purificação para tirar debris de planta, né? Aquela matéria orgânica que muitas vezes a gente vê em óleo, que é artesanal. E que o óleo absorve também muita... a planta absorve do solo também muita impureza. A planta cannabis, ela é conhecida e reconhecida por esse potencial de absorver impurezas do solo. Então, metal pesado, os agrotóxicos, né? Os próprios agrotóxicos. Então, é uma planta que absorve tudo que está ali perto dela. Né? Então, por isso que é tão importante um plantio 100% orgânico. Isso aí é fundamental, tá? Porque não pode ter nada de agrotóxico, porque a gente tem um risco de levar isso para a medicação. Por mais que a gente tenha todo o cuidado nesse processo produtivo para tirar as impurezas, é essencial que esse plantio seja orgânico. Então, a gente tem lá o full spectrum, que é purificado, em que a gente mantém os fitocannabinoides, tá? Observando aquela limitação do THC, que não pode passar o 0,3%, e a gente também acaba retirando o excesso de terpeno e flavonoide. Por quê? Não é porque terpeno e flavonoide sejam ruins diretamente, não. Mas é importante que o médico saiba exatamente aquilo que ele, né, o que ele espera daquela medicação. Então, se o produto é um produto de CBD, é importante que o CBD seja o princípio ativo mais presente nesse produto, tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de um extrato bruto, ele busca o CBD, mas às vezes ele tem um betamiceno, um limoneno em altas quantidades, ou diversos outros terpenos, tá? Algumas vezes isso acaba trazendo um viés terapêutico. Um paciente que não reage bem ao tratamento, às vezes ele fica muito sonolento, tá? Por exemplo, o betamiceno, tem trabalhos em que a gente já demonstra uma perda da capacidade de operar máquinas, né? De dirigir veículos com betamiceno. Então, são questões, né, pontuais que a gente precisa ter essa atenção, né? Então, esse produto full espectro purificado, esses terpenos, eles são mantidos ali numa quantidade muito baixa para trazer o que a gente chama de efeito entourage. E esse eu vou deixar para um outro momento, aproveitando a deixa para ela me convidar de novo. Claro que está convidadíssima. Então, esses terpenos, eles são sim bem-vindos, mas nos produtos da CR a gente não trabalha com extrato bruto, tá? A gente mantém eles em baixa quantidade no full spectrum para não trazer esse viés terapêutico, essa maior dificuldade ao tratamento do paciente, porque ele acaba sendo um produto que ele é mais suave no sabor, no cheiro. Sim, isso que eu já ia falar, que é mais fácil, principalmente para criança, né? Para criança, principalmente os autistas, né? Tem aí uma sensação, uma seletividade muito grande.
Então, até também na absorção do produto, que normalmente que é indicado para um produto em óleo, é que ele seja feito uso sublingual. Quando a gente tem um produto com sabor muito intenso, o natural de qualquer organismo, né, de qualquer pessoa, é salivar mais. Isso traz o que a gente chama de efeito lavagem, que é deglutir a medicação quando a gente saliva demais. Então, quando o produto ele tem um sabor mais intenso, o paciente saliva menos e mantém a medicação por um período mais prolongado na via oromucosa. Inclusive, era legal a gente falar sobre isso, dessa via de administração sublingual, que cai mais rápido, né, na corrente sanguínea. Exatamente. Os trabalhos mostram que o pico plasmático, né, que é o ponto em que a gente encontra maior quantidade de fitocannabinoides circulantes no organismo, fica ali aproximadamente entre 30 e 40 minutos pela via sublingual, versus a ingerida, né, que é a forma oral, é cerca de 2 horas depois do uso. Mas eu não cheguei a falar do Broad. Qual que é a diferença do full pro Broad? O Broad é como se fosse o full espectro purificado, só que ele é totalmente isento de THC. Então a gente consegue ali trabalhar com uma maior segurança em alguns grupos que podem ter ali alguma sensibilidade maior ao THC ou ter algum risco ao contato com o THC. O THC, por exemplo, na pediatria, ele é indicado em questões muito pontuais, quando o paciente não precisa necessariamente do THC, o indicado é que não seja utilizado na pediatria. Então, é um produto que vai manter esse efeito entourage, o efeito de comitiva, sem ter o THC presente, sem trazer o risco do THC. Sim. E o isolado, por si só, já se explica, né? Uma CBD. única molécula ali dentro, pode ser só CBD, pode ser só CBG, Isso. pode ser só CBN, tá? Pode ser qualquer uma dessas moléculas da planta. Sim, e quando a gente estava, só voltando um pouquinho na sublingual, é importante que quando a gente dá a medicação ou toma, não tome nada em seguida, por uns 30 minutos, né? Nem água, nem nada. Então, é uma questão, né? Então, muitas vezes a gente escuta muito assim, eu pinguei na água e bebi, ou então... Poxa, eu tomei e logo depois eu tomei água, porque isso acontece muito com extrato bruto. Às vezes dá uma coceirinha assim, né? Mas acontece mais com extrato bruto, aquela necessidade de se beber um líquido logo depois por causa do sabor muito intenso, né? Então, o ideal é que, fez o uso sublingual, espere ali de 15 a 30 minutos para ingerir líquidos, alimentos, escovar os dentes, né? Parece uma coisa, a gente toma... Aí fica, ai meu Deus, tô com sede, quero beber água. Aí eu fico lá no relógio. Não pode, né? Não pode. Agora só falou que não pode. Se não tivesse falado que não podia, talvez nem ia lembrar. Exatamente. Não é assim? É verdade. Mas é verdade, assim, nossa, já vi vários casos da mãe falar assim, não tá funcionando, mas aí dá água, dá suco. Na hora que a gente vai investigar, peraí, como é que a senhora tá dando, né? Às vezes o médico orienta e assim, acontece, né, na ansiedade de dar logo a medicação, de fazer tudo, não percebe, não se atenta a todos os detalhes, né? Então, isso a gente também fala para os médicos, por isso que é tão importante a gente prioriza isso. Os nossos médicos, os médicos que prescrevem CR Wellness, eles têm sempre contato comigo, né, que hoje eu faço essa parte científica, para orientar nos detalhes. Então, a gente tem, hoje a gente tem os vídeos que já orientam sobre uma questão teórica e a gente tem as consultorias que seja 1, 2, 3, quantas ele precisar para se sentir seguro e entender no detalhe, porque é no detalhe que às vezes a gente chega na melhor resposta, né, de tratamento. Entender nos detalhes o que é melhor, né? Quais são as melhores maneiras, quais são os produtos mais adequados para cada tipo de comorbidade. Então, isso é muito importante, né? Isso a gente prioriza. Emília, a gente está chegando, já está se encaminhando para o final, mas antes eu queria comentar uma coisa. Aqui na sua biografia está dizendo assim, TEA nível 1 de suporte e TDAH. Usa o seu potencial hiperfoco para estudar e desenvolver protocolos de tratamento com fitocannabinoides. Eu achei isso aqui sensacional, assim, porque eu tenho um filho autista, né? E assim, nossa, eu fico muito feliz, né, de ver você, né, autista, TDAH, eu sou TDAH, e assim, me dá muito orgulho e representatividade também. O TDAH sempre foi assim, né? Foi o primeiro desafio na minha vida, porque eu sempre gostei muito de aprender, mas eu não gostava de estudar.
E aí que eu fui entender por que eu não gostava de estudar, porque estudar era um sacrifício muito grande para mim, né? Até que durante o doutorado, 2 amigos meus chegaram para mim, Emília, você precisa saber o que é que está acontecendo, porque você não deixa ninguém trabalhar. Foi assim, você precisa achar qual que é o problema. Foi aí que eu tive o diagnóstico de TDAH e o de TEA veio depois, né? A gente sabe que os dois andam bem de mãos dadas aí. E, poxa vida, hoje eu uso desse hiperfoco porque sabendo desses diagnósticos, hoje eu consigo lidar com eles, né? E muitas vezes a hora de descanso, que teoricamente para todo mundo seria de descanso, é a hora que eu paro para ler os 4 ou 5 artigos que eu separei durante o dia. Então eu vou deitar, tô sem sono, eu fico lendo. Eu sei que não deve, gente, não façam isso. É hora de dormir, hora de dormir. Hora de dormir, hora de dormir, mas o hiperfoco às vezes não deixa. É verdade. Emília, eu faço algumas perguntinhas aqui no final do episódio e eu quero fazer para você. Como é que você vê o mercado da cannabis nos próximos anos? Bom, nos próximos anos eu vejo como mais seletivo. A gente trabalhou até hoje, a gente ainda trabalha com muitos produtos de qualidade ruim e acaba que, infelizmente, nem por maldade, né? A gente sabe que às vezes acontece. Eu como mãe, eu cheguei ao ponto de plantar, né? Nossa. Eu cheguei ao ponto de plantar na expectativa de ajudar meu filho. Assim, pela glória de Deus e do Padre Ticão, quem conhece aí Padre Ticão, eu fui muito bem encaminhada e cheguei hoje, estou na CR. Mas isso é a história da cannabis, né? Essa é a história da cannabis. No Brasil. Foi assim, não só no Brasil, né? Mas hoje a gente tem... Hoje a cannabis no Brasil ela é muito difundida para o fim medicinal, né? Então, acaba que, muitas vezes, sem saber que não está fazendo da maneira correta, vai lá e faz. E para muitos pacientes isso acaba funcionando, mas poderia ser muito melhor, muito menos custoso quando a gente trata de um produto com mais qualidade. Então, eu vejo que é um produto mais... a gente vai ter um mercado mais seletivo, porque hoje as pessoas buscam informação. Quando as pessoas buscam informação, elas sabem escolher, porque é um mercado, né? Isso vai ser bom, né? Vai ser muito bom, porque o mercado traz essas respostas, né? A pessoa busca um produto de mais qualidade e quem trabalha com produto que não tem uma qualidade tão boa vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar. Né? Ó, você falou aqui que você plantou a cannabis, né, para ajudar seu filho e eu sei que você tem uma história linda para contar sobre o seu filho, mas não vai ser dessa vez. Você vai ter que voltar. Essa aí leva um tempo muito grande. Vai levar muito tempo, você vai ter que voltar aqui. Compromisso já, tá? Eu vou te aguardar. A última pergunta é a seguinte: cannabis é droga ou remédio? Remédio, sempre. Ai, que bom. Ó, queria te agradecer muito por estar aqui hoje. Esclareceu muitas dúvidas, mas ainda temos muitas outras. Você vai voltar. Combinado. E deixar mais uma vez aqui o QR Code com as informações da SR Wellness, que assim é uma excelente marca. Eu sei porque a gente usa lá em casa. E te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Até.